A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, liberta, cura e leva o homem para o céu. O texto fica em Gênesis capítulo de número 7, capítulo de número 4, versículo de número 7, que diz assim: Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, ou está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado entrou através de Adão e Eva. Deus deu uma ordem para eles e essa ordem foi desobedecida. De todas as árvores poderei comer do fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. E eles assim desobedeceram e sofreram as consequências. Quando a gente chega em Gênesis capítulo 7, a gente vai ver a história de Caim e Abel, né? E diz que Caim, ele estava planejando, maquinando o mal contra seu irmão, porque a sua oferta não havia sido aceita por Deus. Ou seja, a oferta dele não era uma oferta verdadeira, uma oferta genuína, de coração, ou melhor, as primícias, né, como assim Deus nos pede, né, que nós venhamos oferecer o melhor para Ele. Então Deus chega para Caim diante de tudo aquilo que Deus havia visto na vida dele, né, esse sentimento de ódio e maquinando coisas ruins. Deus chega para ele e diz: se fizeres o bem, haverá aceitação. Não é certo que haverá aceitação, mas se fizeres o mal, eis que o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, Deus, o tempo todo, o tempo todo Deus está nos conduzindo e nos dizendo: ó, esse caminho que você está trilhando não é um caminho de bem, mas é um caminho de morte. A palavra de Deus, ela está aí para nos orientar, nos direcionar e dizer para nós qual é o caminho de santificação. E nós fazemos as nossas escolhas. A verdade é essa, né? Nós fomos criados por Deus, assim como os anjos, com livre-arbítrio. Você tem a possibilidade de escolher fazer o bem ou fazer o mal, né? A gente vê isso claramente nas Escrituras e vê isso aqui em Gênesis 4, 7, quando Deus chega para Caim e fala isso: ó, eis que o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Eis que o pecado está à porta, Márcio Gomes, mas cabe a ti dominá-lo. Eis que o pecado está à porta, meu irmão, minha irmã, mas cabe a ti dominá-lo. É isso que as Escrituras dizem. Em 2 Crônicas 7,14, Deus falando para o povo de Israel, ele vai dizer: ó, se, há uma condição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os irmãos percebem que Deus sempre dá condição ao homem, a esse homem pecador, a esse homem miserável, de fazer as suas escolhas, né? De escolher o bem ou o mal. Por isso que no Salmo 1 ele vai dizer: ó, bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Ou seja, existem homens, existem mulheres que andam segundo os conselhos dos ímpios, que andam de acordo com este mundo pecaminoso. Enquanto o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, tem muitos se conformando com este mundo, fazendo as escolhas erradas, né? Deus está aí, através das Escrituras, através de homens e mulheres de Deus, pregando o Evangelho e dizendo para você: ó, o caminho que você está trilhando é caminho de morte, porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Mas quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e aprovo os pensamentos para vos dar segundo o vosso proceder. Olha só de novo, segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo de número 8.
E é isso que Deus está falando para mim e para você neste momento de reflexão. Cuidado com as suas escolhas. Deus está o tempo todo falando com você e te direcionando. Cuidado, Deus não vai te obrigar a fazer nada. Deus nos criou com esta aptidão de fazermos as nossas escolhas, seja ela más, sejam elas boas. Esta é a realidade. Em algum momento, o Josué chega para o povo e diz assim, se vocês quiserem escolher seguir os deuses dos seus pais, dos seus antepassados aí, os deuses, ou melhor, se vocês quiserem seguir esses deuses estranhos aí, vocês sigam. Se vocês querem trilhar esse caminho de morte, problema de vocês. Aí Josué vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué assume a liderança do povo de Israel, sabe o que Deus fala para ele? Josué, ser forte e corajoso e tome cuidado para fazer tudo o que meu servo Moisés tem te ensinado e dela não se desvie, nem para a esquerda e nem para a direita. Ou seja, havia possibilidade de Josué se desviar. Deus mostrou para ele a escolha que ele deveria escolher. Se ele não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, diz lá o texto, onde ele colocasse a planta dos seus pés, seria abençoado. Agora é necessário obedecer. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê tantos homens que desobedeceram a palavra de Deus, que desobedeceram a Deus e sofreram com isso. O povo de Israel o tempo todo vivia em rebeldia, desobedecendo a Deus. Deus falava uma coisa, o povo falava outra. Deus falava outra coisa, o povo fazia outra. Isso se chama livre-arbítrio. É o que Deus nos criou. Deus soberanamente nos deu esse livre-arbítrio para eu e você, para nós fazermos a nossa escolha. Eis que o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Agora faça a sua escolha. Você quer seguir o caminho de morte, o caminho do pecado, ou o caminho de vida, ou o caminho de Deus? O Senhor está de braços abertos, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Existem dois caminhos. Um caminho que é Cristo, o caminho de salvação, e o caminho que conduz ao inferno, o caminho de perdição. Faça a sua escolha. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos guarde e derrame a sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida, nos dando sabedoria, nos dando esse entendimento de que o caminho certo a trilhar é o caminho de vida e não o caminho de morte. Fiquem na paz, em nome de Jesus.